Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Quarta Convida. Você já sabe que quarta-feira a gente convida você a ter vida. E toda a última quarta-feira de cada mês é um Quarta Convida especial, é o ConvidaCast. E hoje nós estamos aqui para gravarmos um ConvidaCast da hora, porque eu estou aqui na companhia de alguns amigos, né? Você já me conhece, quem não me conhece, vou me apresentar. Sou o pastor Omar, sou pastor na Igreja Batista Renovada Água da Vida, pastor, fundador desse trabalho, sou casado, pai de 2 filhos, um vai agora casar esse ano, um já casou, e me deu dos 2 melhores presentes que eu tenho até hoje, que são os meus 2 netinhos. Tá ok? Então, vou pedir agora aqui está o Daniel, Enéas e o Ayrton, os 3 aqui comigo, e eu vou pedir que cada um se apresente aí, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Amém, amém. E aí, pessoal, é um prazer estar de novo aqui reunido, né? E com a velha guarda. Velha guarda. Põe velha guarda nisso, né? Mas é sempre bom a gente se encontrar com os amigos novamente, relembrar aquelas coisas maravilhosas que nós tínhamos na época da nossa mocidade, né? E é uma época que marcou demais as nossas vidas e a gente parece que tem sempre que estar se reunindo para, né, relembrar alguma coisa daquele tempo maravilhoso ali, né? Eu já fui presidente da União de Mocidade em 1982, né? O Omar era o vice, mas antes disso eu fui o vice do Omar, né? Ele foi presidente, eu fui vice, né? Sou casado, uma mulher maravilhosa, linda, e não tenho filhos. Mas, né, estamos seguindo em frente aí assim mesmo, né? Mas vai ser um privilégio hoje a gente estar podendo se reencontrar dessa forma e espero que a partir de agora a gente se encontre outras vezes assim, dessa forma. Muito bom. Só falando que eu fui eleito na época da Miriam e fiquei como presidente, que ela pediu para deixar o meu nome, né? Eu falei, mas ninguém me conhece, não vou ganhar nada, né? Ela falou, então deixa o seu nome, você acha que não vai ganhar. E eu ganhei, ela ficou como vice. E depois, no meu segundo mandato, você foi o vice. Isso, é isso aí. E aí, meu amigo Enéas? E aí, tudo bem, gente? Então, já falou, meu nome é Enéas, né? Então, é muito bom estar com vocês aqui para relembrar algumas coisas, né, que vivemos nos anos 80. Sou casado, né, minha esposa está lá fora. Se quiser chamar ela, pode chamar, tá? Tenho 2 filhos, não com ela, tá? É meu segundo casamento, entendeu? Mas, graças a Deus, estamos bem, né? Estamos aí junto há uns 15 anos já, né? nessa caminhada de casamento. Demos certo, né? Estamos frequentando a PIBPAN, Primeira Igreja Batista do Pan-Americano, com o pastor Augusto. Augusto, portuguesão lá. Portuguesão. Sim, na mocidade. Comecei lá agora, como morava no interior antes, vim para cá agora, então estou indo para lá agora, né? E como o Daniel já falou, né, Daniel? Eu sou da época do Omar, do Daniel como presidente, mas já fui antes, né? Na época de 74, que eu cheguei na Igreja Batista da Lapa, o presidente era o Osias. Osias, né? Mas ali eu era ainda um garoto meio tímido, né? Não participava de nada, porque eu tinha medo, né? Porque não era acostumado com as coisas da igreja ainda, né? Mas depois a gente vai se desenvolvendo, né? E quando chegou na época de 80, assim, que foi mais um estouro, assim, né? Que a Miriam foi presidente, o Omar foi presidente, o Daniel foi presidente. E ali a gente começou aquela caminhada junta, gostosa, participando de vários trabalhos juntos, né? E estamos aí até hoje. Muito bom. É isso aí, é isso aí. Uma pergunta, os seus filhos são casados, Enéas? São casados. Mas não te deram neto ainda? Ainda não. Ainda não, estamos aguardando aí, vamos ver, né? É isso aí, eu sou o Ayrton, eu sou o mais novo de todos aqui, acho que é bem fácil de reparar isso, né? Também sou casado, tá? Sou casado com a Flávia, tá? Tenho uma filha, Yasmin, né? E eu fui o último a chegar na igreja de nós 4 aqui, né? Quando eu cheguei, o Omar era presidente, o Daniel era o vice, eu comecei a frequentar a Batista da Lapa, né? Com o meu irmão, o Daniel, né? E eu frequentava a minha igreja, frequentava aos sábados, né?
tinha cultos aos sábados, eu frequentava, comecei a gostar. E na época eu queria aprender a tocar violão e guitarra, né? E tinha um rapaz lá na igreja, que era o Esdras, que dava aula, né? Então eu comecei a frequentar aos sábados lá, já aprendi a tocar lá e já ficava pro culto, né? E a minha intenção era tocar na minha igreja, né? A igreja que eu frequentava era a Igreja Batista de Vila Bonilha, né? Só que eu acabei ficando na Batista da Lapa e eu nunca toquei na Batista de Vila Bonilha, né? Acabei ficando lá e virei o guitarrista, né, da mocidade, foi uma época muito boa. Agora a gente tá aqui para relembrar essa época. Antiga Vila Bonilha? Antiga, não era ainda não era renovada ainda. Não era renovada ainda. Que depois, na época da renovação, veio o pastor João Melhado. Tá lá Isso, até hoje, me pastor parece que Melhado. ele está lá até hoje. Tá, ele saiu da igreja, se jubilou, se aposentou, teve problema na igreja, teve que voltar. Com quase 80 anos, teve que voltar. A igreja está passando um período muito difícil lá. Legal. Pessoal, a gente fez um Quarta Convida falando de uma juventude diferente, né? Por que uma juventude diferente? Isso aí depois o pessoal que está nos acompanhando pode ir lá no canal YouTube da Ibrave Tremembé, volta alguns programas anteriores, aí vai lá ver com Quarta Convida comum, não era um podcast, onde a gente eu falava sobre uma juventude diferente, e aonde vocês fizeram a chamada para esse podcast, né? E alguém foi bem visitado esse nosso Quarta Convida. Alguém pode perguntar, mas por que diferente, né? Por que foi uma juventude, uma mocidade, né, como a gente falava, diferente? O que tinha de diferente na nossa mocidade? Eu lembro que quando eu assumi, não tinha nem equipamento musical. Aquela guitarra que o Álvaro tocava, eu fui comprar com ele, usada, Giannini, né? Falei, não entendo nada disso, vamos lá. Levamos o aparelhinho de som, amplificador, para ele testar tudo, não tinha nada. Porque parece que o pessoal tinha mais aquela visão de reunião, de estudo social. Não tinha muito essa questão de ter um time de louvor bacana, uma equipe de louvor bacana. E a gente foi percebendo que foi se montando isso aí. Sim. Em cima daquela guitarrinha, depois vieram pessoas que tinham instrumentos e tal. E aí a coisa pegou, né? Tanto que o nosso culto de sábado vinha gente tudo quanto era lugar. Exatamente. Eu acho que chegou a gente ver um culto lá, segundo aquela nave inferior da igreja. Isso. Aquela nave inferior cabia o quê? Umas 600 pessoas. Eu lembro que estava cheio, não tinha lugar para sentar. Um dos cultos de jovens lá. E nos demais sempre tinha muita gente, né? Isso. Então o que tinha de diferente? Se nem instrumento a gente tinha. Não é verdade? Pois é. Então, o que tinha de diferente? Daniel, o que tinha de diferente nessa mocidade aí? É uma coisa assim, que até hoje o pessoal que a gente encontra daquela época, o pessoal não sabe explicar. Essa semana eu me encontrei com o Eliseu, né? Um rapaz que frequentava ali também. Ele começou a tocar do assunto da nossa mocidade assim do nada. Falou, nossa, Daniel, naquele tempo, aquela mocidade ali, puxa, era um negócio assim impressionante, né? A gente não consegue mais achar, né, em outros locais, outras igrejas, uma mocidade como aquela. Foi uma mocidade especial, foi uma coisa assim única, né? Então, assim, tanto é que a gente teve a ideia, né? A gente conversou, o Mar, o Enéas, o meu irmão aqui, o Ayrton, né? De fazermos um culto retrô. Sim. Né? Ficou uma coisa tão forte que marcou a vida das pessoas, né? Que eu falei, vamos ver se a gente consegue reunir aquele pessoal de novo, né? Porque foi uma coisa... Eu não gosto de usar esse termo mágico, né? Mas foi uma coisa que tinha uma aura ali, sabe? Uma coisa que unia a gente não queria ir embora para casa. É verdade. Sabe? Você queria ficar lá na igreja, acabava o culto, ninguém ia embora. Lembra? Se reunia em torno do piano, lá o Anésio tocando. Exato, e o irmão, como é? Irmão Manuel, não? Vamos embora. Show todo mundo. Isso, hora pois, ele ficava falando, seu Manuel, né? Deixa nós um pouquinho aqui, né? Mas eu não sei, uma coisa que está até hoje. Está até hoje, né? Todo mundo hoje tomou seu rumo, né? Suas igrejas, casou com filho, mas cada um que a gente encontra, aquela época assim, né? Os trabalhos de evangelismo que nós tínhamos, evangelismo na Praça da República, Carumbé, lá na penitenciária,
aquilo lá para mim foi um aprendizado assim que eu não, sabe, acho que não tem outro lugar que eu tenha aprendido tanto. É claro que o Lorival para mim, né, foi o cara que, sabe, sabe, tipo, sede, como diz a palavra, né? Sede meus imitadores como sou de Cristo, né? Eu vi no Lorival um exemplo de um cara que, sabe, era um evangelista, ainda é. Até hoje, né? Até hoje, né? Então, assim, eu tenho um carinho, um amor muito especial por ele, porque foi através dele que despertou essa coisa igual, né, né, o Bolsonaro, ele despertou nas pessoas aquele sentimento, né, patriótico, né? Patriótico, né? Então, e eu posso afirmar seguramente, foi através do Lorival, da vida dele, que despertou aquela coisa em mim, sabe? Então, assim, era uma coisa que até hoje eu não consigo explicar o que é que tinha naquela mocidade. Mas foi muito bom, era uma unção assim que, sabe, tá até hoje. Tá? É só o nosso grupinho se encontrar, todo mundo quer cantar, quando é que vai ter outro culto. Só complementando, Daniel, o Lorival, para quem não sabe, ele é meu irmão, tá? Domingo passado, nós estávamos na igreja. Ele não muda, é o jeitão dele, apesar da enfermidade que ele está, né? Aí ele chegou para mim domingo e falou assim: Ó, Enéas, vamos começar uns trabalhos de evangelismo aí na rua e tal. Eu vou contar com você, tá? A cara Falei, dele. pode contar. Então você percebe nele, né? Tá no sangue. Tá no sangue, cara, o amor tá pelas no almas DNA que ele dele. tem, né? Então é uma coisa fantástica que ele tem, assim, amor pela vida, pelas almas, entendeu? Ele vai na casa da pessoa, conversar com a pessoa, tudo. Então é um negócio que ele já tem, já com ele, já, né? Então ele falou comigo, tal, não, eu vou começar um trabalho aí e tal, não sei o quê. Deixa só passar essa fase que eu tô passando aí, a gente vai começar. Eu falei, pode contar, vamos sim. Né? Esse é um grande diferencial. Vocês estão falando nomes aí, né? A juventude, a nossa união de mocidade era formada por pessoas. Exatamente. Vocês estão falando nomes. Aí a gente começa a ver a diferença. Eu era de outra igreja e eu vou contar algo que eu vi na Igreja Batista da Lapa, né, naqueles jovens, né, quando eu não fazia parte. Né? Eu lembro que teve um evento batista na Portuguesa. Né? Então, várias igrejas batistas foram lá. Se não me engano, eram 100 anos dos batistas no Brasil, não tenho certeza. Né? E a minha igreja foi também, a Igreja Batista da Lapa também foi, tudo. E a gente, todo mundo sentadinho lá direitinho, quando alguém falava assim sobre a Igreja Batista da Lapa, ou apresentou o pastor Davi, a mocidade da Lapa levantava, gritava. Era hora de cantar, a mocidade da Batista da Lapa cantava. Era diferente, né? E a gente que era de outra igreja ficava olhando e falava, meu Deus, o que é aquilo, né? E tem lá, O que né? tem de diferente na pergunta que você fez? O que eles tinham de diferente? Nós também fazíamos essa pergunta, né? E eu falei, Inflamou, "Ah, né? Quem chegava de fora, né? O Daniel citou o culto retrô. O primeiro culto retrô foi um negócio, assim, marcante. Foi. Porque lotou a igreja e o pessoal que visualizou, que curtiu, que comentou, Exatamente. foi uma coisa absurda, né? O segundo foi um pouquinho menor, assim, vamos dizer. Época de feriado, nós pegamos também muita gente viajando. Mas a gente viu a sede, né, do pessoal se reencontrar, saber como é que cada um está. Isso. Mesmo que hoje a gente tenha a rede social e ficou fácil mais para a gente achar as pessoas, né? Muitas pessoas eu achei na rede social. Eu nunca quis ter rede social. Até que fizeram para mim. Falaram, você precisa estar aqui, ó. Pegaram meus documentos, só fizeram minha rede social. Então, a gente percebeu nesse culto como o pessoal estava com sede de se reencontrar. Exatamente. As pessoas comentando, né? Poxa, foi bacana, foi lindo, maravilhoso. Eu até pensei que o Ailton estava chorando tocando guitarra, até comentei com ele, estava chorando, rapaz. Faltou um pouco. Então a gente percebia que as pessoas estavam emocionadas, né? Estavam assim, sei lá, estavam vivendo algo que fazia tempo que não acontecia, né? Então foi algo diferente mesmo. Só uma curiosidade, o primeiro culto retrô é o culto é o vídeo mais assistido da Igreja Batista da Lapa. Poxa vida, hein? Bacana, hein? Que para quem não conhece, é uma baita igreja, né? Sim. Uma igreja muito numerosa, né? É verdade. Então, que legal, hein? Muita gente da igreja assistiu. Porque eu sempre na igreja eu comento de vez em quando. Na minha época de juventude e tal. Tanto que o dia que vocês foram lá, vocês viram que parecia que vocês eram da igreja. Porque de tanto que eu comento da juventude, vocês viram que vocês foram recebidos ali, sim. né? Então, o pessoal da igreja também assistiu. Entrou lá no YouTube da
da Lapa para assistir. Eu estava mostrando para eles hoje, né? Eu que cuido do Instagram, né? E muita gente pergunta, quando vai ter outro culto? Né? Hoje mesmo eu estava mostrando para vocês, Isso, né? isso. Hoje perguntaram, né? Quando vai ter outro culto? Calma, logo vamos ser outro. É que agora, como vocês fizeram alguns nas igrejas locais, é mais difícil. É né? mais difícil. É mais difícil. As igrejas têm lá a sua programação. Isso. Às vezes o dia não bate para todo mundo, né? Legal. É verdade. O Daniel também citou uma coisa interessante aí, né? Ele até antecipou algumas coisas que eu ia perguntar. Uma marca, pelo menos da nossa época aqui, de nós aqui, uma marca daquela juventude era exatamente o empenho em fazer trabalhos evangelísticos. Exatamente. Exato. Era forte. Então, eu estava outro dia tentando lembrar os trabalhos evangelísticos. Eu lembro de escola, nesses enfiados de mundo aí. Quantas escolas a gente foi? Não lembro quem foi, com quem eu fui, né? Mas eu lembro que a gente tomava lá o suco de soja, né? Meu Deus do céu. Eu chegava em casa. A Vila Menck, né? Vila Menck, Carumbé, que era uma favela na época, hoje é um bairro, né? O Carumbé tem até uma uma cidade. O Carumbé tem até uma história interessante. Uma vez nós estávamos... Carumbé não. Carumbé, é isso mesmo, Carumbé. Que subia aquele... Lá no Jaguaré, né? Não, ali é Jaguaré. Você tá Jaguaré. Então, desculpa, foi no Jaguaré. Um desses trabalhos que a gente foi. Eu lembro que uma vez nós estávamos lá e... Sei lá, o pessoal tinha algo diferente. O pessoal era mais arrojado, né? O pessoal não queria saber. Não era diversão. O pessoal te sentia gosto, né? Então, nesse dia no Jaguaré, quando nós fomos, estava lá tocando e tal, não sei o quê. E um rapaz foi baleado. Ah, eu lembro. Você lembra? Lembro. Eu tive que sair com a Kombi correndo no hospital com ele, né? Até isso a gente fazia, Sim. né? Acudia as pessoas, tá, o rapaz na perua, né? Sangrando e clamando lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deixamos lá no hospital, tal, não sei o quê, vai ser atendido agora e voltamos pro trabalho, né? Não tinha essa, Você que não. foi dirigindo a perua? Eu fui dirigindo a perua, né? Eu só dirigindo e olhando para trás, né? Dirigindo e olhando para trás, para ver se ele não tinha morrido. Mas graças a Deus deu tudo certo, deixamos ele no hospital lá, tudo e tal. E são coisas que a gente passava, né? Era o inesperado, né? Sim. Pelo local que a gente ia, que a gente entrava, né? Pelo local que era... Local muito perigoso. Muito perigoso. Depois a gente ficou sabendo. Né? Muito perigoso. Então a gente enfrentava e, né, com a graça de Deus, nunca aconteceu nada com a gente, né? Graças a Deus. Então estamos... São milagres. Teve uma época também no Jaguaré que eu tava pregando, eu tava falando lá, né? E eu lembro que era na esquina que a gente ficava. Não tinha lugar para ficar. E um cara virou e atropelou um cara que estava assistindo ali. Sim. Não lembro se era criança e tal. E todo mundo parou. Rapaz, deu um arrepio na gente. Falei, e agora? O cara estava aqui assistindo o trabalho. Foi atropelado. E eu lembro até hoje, meu. Aquela época era diferente demais, né? Sim, sim. Vem cá. Abracei o cara, orei com o cara ficou em pé até o final do trabalho. O cara que atropelou foi embora, depois passou de volta para ver se estava tudo bem. Então, meu, são milagres, São assim. coisas meu, milagres, que não acontece mais hoje em dia. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. Infelizmente, a juventude hoje tem que despertar mais para essas coisas. Né? Mas é um novo tempo, viu? É um novo tempo. É um novo tempo. Infelizmente, a igreja, ela mudou bastante, né? Sim. A igreja que eu falo no contexto geral. Sim, sim. Então, que nem você está numa igreja relativamente pequena, como Sim. é a Água da Vida lá, Isso. né? Não é uma escolha hoje em dia. É um ministério você estar numa igreja assim. Porque a escolha é uma igreja grande. Eu até comentei no dia que estava pregando, o cara tem... A igreja que tem profissionais para tomar conta de crianças. Pessoas que tiveram treinamento nos Estados Unidos. Exatamente. Você quer comparar? Né? Então o cara chega na igreja, a criança já ganha um crachazinho eletrônico, tipo numa coleirinha eletrônica. Se acontece alguma coisa, acende uma lâmpada lá, ou alguém vem te avisar, seu filho caiu, seu filho está querendo mamar. Então não dá pra gente competir. Sim. É verdade. humanamente impossível. Né? Mas será que esse não é justamente esse um dos não vou dizer problemas, é uma das diferenças, né? Entre o nosso tempo e esse tempo. Por exemplo, se hoje você tem um profissional para tomar conta das crianças, nunca vai surgir na igreja alguém que vai tomar conta das crianças, exato. Né? Na nossa época não tinha nada disso. Sim. Né? Então, assim,
por ter profissionais, acaba não nascendo os que possam ser os futuros líderes. Né? E isso é um problema. Quantos pastores, quantos líderes saíram da nossa época? Sim, sim. É verdade. Já que a gente está falando de diferenciais, esse foi um diferencial, né? Então, o exemplo aqui na nossa frente, né? Exatamente. Eu comecei a fazer o seminário, nunca tive ideia de ser pastor. A última profissão seria pastor. A última escolha, vamos dizer, né? Que não é profissão, seria ser pastor. Mas, quando eu fui eleito presidente, eu fiquei com medo. Falei, e agora? Preciso conhecer mais Bíblia. E aí foi o que me levou para o seminário. E aí, na época, estava o Álvaro procurando o seminário. Tava o... Nós estudamos juntos também no seminário. Nós chegamos Lembra, a fazer Daniel? IBL, né? Lá, IBB, Instituto Bíblico do Brasil. Chegamos naquela lá. nação. Isso. Vocês chegaram a concluir aquele curso básico? Não. Né? Então, mas ali foi o começo. A gente era muito bagunceiro. O IBB foi marcante na minha vida, por causa do professor Paulo Bronzelli. Paulo Bronzelli era aquele professor, tinha aquela costeleta, né? Isso. Esse cara antigão, e de Antigo Testamento, eu fiquei apaixonado pelo Antigo Testamento. O meu modelo foi o Paulo Bronzelli. Sim. Por isso que eu sou hoje mestre em Antigo Testamento. Então, ali foi o IBB, foi o começo. Porque eu me formei, acho que o Álvaro, o Augusto. O Augusto. E depois, eu não sei quem foi o primeiro que foi procurar o Enéas Tonini, o seminário. Eu não lembro. Acho que foi o Álvaro. Tem um seminário renovado. Eu falei, daqui eu não saio, cara. Daqui eu não saio. Eu ia a pé pro seminário, eu gostava do seminário, do IBB, né? E aí, vamos uma noite nós saímos e fomos conhecer o Batista Nacional, que não se chamava Enéas Tonini, chamava Seminário Teológico Batista Nacional, em São Paulo. O Enéas Tonini foi nós que fizemos uma homenagem ao Enéas Tonini enquanto ele estava vivo. E aí, quando a gente chegou lá para assistir aula, quem que estava dando aula? O próprio Enéas Tonini. Aí eu falei, não, meu lugar é aqui. Tanto é que eu estou lá até hoje, né? Sim. Fui diretor várias vezes, 3 mandatos. Hoje eu estou como vice-diretor, 2º mandato já como vice-diretor. Fui deão e professor até hoje, né? Então, foi um grande diferencial. Quantos pastores que saíram daquela juventude. Exato. Verdade. Né, que estão aí pastoreando, alguns já jubilaram, alguns estão já em outras atividades. Mas foi também um grande diferencial, né? Formou líderes ali, né? Oi? Formou líderes. Sim, líderes, lideranças. Isso. O que mais aí vocês lembram assim de diferente? Olha, eu lembro que eu cheguei na igreja em 74, né? Em 74, a juventude começou, na verdade, a se aquecer mais, foi quando a Miriam entrou. Sim. Né? Era o Osias... Foi quando eu cheguei. Isso. Era o Osias, mas ainda estava meio assim e tal. A igreja... na verdade, a igreja era vazia com o pastor Siqueira Dutra na época, né? Mas quando chegou o pastor Davi, já inflamou mais, né? Mas eu lembro da época do Osias, foi quando eu cheguei. E já era grande a mocidade, né? Mas quando a Miriam entrou, parece que o negócio foi assim, né? Por quê? Porque eu lembro até hoje que quando a Miriam lançou aquela tarefa, como que é, dos grupos na mocidade, né? Você foi um líder de grupo, Sim. acho que você foi, não foi, Daniel? Sim. Você foi, Daniel? Eu, no meu grupo, acho que era eu, Carlos Minori, uma coisa assim. E ali o pessoal começou a ir atrás das coisas, começou a se juntar, né? Começou a se unir. Então ali foi onde eu vi que começou a coisa a ferver mesmo, né? Então ali Avivamento na mocidade. Exatamente, ali já estava enchendo a mocidade, né? Eu lembro até o cartaz que o Omar fez, aquele luzinha que piscava, né? Aí o pessoal fala, eu pergunto, mas quem que é o Omar? Quem que é o Omar? Pô, o Omar tinha chegado na igreja naquele exato momento, né? Mas eu ainda não estava muito envolvido ainda com a igreja, mas eu lembro que a gente tinha muito, assim, 74, 75, 76, por aí, muita rivalidade, assim, entre aspas, não é uma rivalidade, assim, de briga, com a Batista da Água Branca, para ver quem era a igreja maior, né? Então, às vezes, a gente ia lá para o Instituto de Inverno, às vezes eu vinha para a igreja, tal, e era muito bacana, isso era muito gostoso. Um tempo gostoso. As duas igrejas sempre unidas, a Água Branca e a Lapa, né? Então, era muito bacana, mas na nossa época, quando a mídia começou, né, que começou esses negócios de grupos, tal, não sei o quê, a mocidade começou a inflamar ali, e foi crescendo, e deu no que deu, né? Deu no que deu, ficou uma mocidade conhecida, né? Sim. Uma mocidade bem
bem ali, bem, Dinâmica, bem né? unida, dinâmica mesmo. O pessoal saía para qualquer coisa, né? Não tinha tempo ruim, né? Toda sexta-feira estava ali fazendo alguma coisa, querendo no folheto, tal, não sei o quê. Trabalhando sempre ali junto com o pessoal, né? O Fusquinha Verde do Filipinho para cima e para baixo, né? Então era muito gostoso isso aí, né? Então era bem cativante o negócio. Sim. Né? Era um tempo assim onde eu lembro que quando eu comecei a me envolver também, já estava descendo já para o Templo Novo, eu não lembro qual era o dia de semana que eu ficava em casa. O restante dos dias estava na igreja. Um dia carimbar folheto, outro dia era reunião de oração naquele conjunto ali perto da DIMEP. Isso, Alto de Pinheiros ali. Isso, eu lembro que tinha culto lá, e de quarta-feira oração na igreja. Exatamente. De quinta era algum trabalho também em algum ponto de pregação. Sexta-feira era praça. Era sempre assim, né? Era sempre assim. Não tinha como. Então não parava, né? Você parar, né? Se você parava, você sentia falta. Sim. Né? Você sempre ligava para alguém, vamos fazer alguma coisa? Né? Então eu lembro que uma vez estava eu não sei se foi uma sexta-feira, não sei quando foi. Estava eu, o meu Carlos Minoro, o Claudinei na época e o Cabral. O famoso Cabral. Sabe o que a gente fez? Vamos fazer alguma coisa? Vamos. O que a gente fez? A gente foi a pé até ali o Alto da Lapa com um violão. Antigamente tinha tipo num morro ali no Alto da Lapa, cheio de grama ali, né? E nós ficamos tocando violão e cantando, né? Uhum. Ficamos ali passando tempo. Mas foi muito legal, porque a gente achou alguma coisa para fazer, né? Quando não era ali, a gente pegava trem, ia para lá e para cá, tocar um violão. Uma vez eu lembro que a gente foi, não sei para onde a gente foi de trem, aí o Cabral pegou o violão e começou a tocar, né? E a gente começou a cantar. De repente, veio uma igreja que se juntou com a gente, uma igreja metodista, né? Vocês são da onde? Da Batista da Lapa. Pô, vocês são da Lapa? Pastor Davi Clava? Eu falei, pô, a gente vai lá sábado. Eu falei, pode ir, vai lá fazer uma visita pra gente, né, e tal. E era muito gostoso isso aí, né? Então era muito legal essa união entre a gente, né? Fala. O pastor Davi, ele via tanto a gente lá na igreja, direto. Mas ele passava lá no meio da semana, falou, vocês não saem daqui, porque vocês não trazem a roupa, vocês já não mudam pra cá, já dormem aí. E tanto que o pessoal ficava ali, sabe? A gente queria estar junto. Mas de domingo, tinha gente que ia de domingo, ia pra escola dominical, né, de manhã, e só voltava pra casa depois do culto à noite. Sim. Isso. Né? E assim, era muita gente, que era evangelismo em hospital, evangelismo em favela, presídio, Carandiru, Carandiru na época. Depois à noite tinha o culto, enfim. Ia pra casa porque tinha que ir uma hora, né? Foi aí que nasceu a famosa Cantina da Norma. Antes do culto, né? Minha saudosa mãe, querida. Foi recolhida há 2 anos. Mas as vigílias do Riguete, as esfirras. As vigílias do Riguete, as esfirras. Olha, tudo coisa inesquecível, né? Coisa diferente, né? É verdade. Porque a gente ia em jejum, né? Coitada da irmã, né? As esfirras não vencia. Saía da praça e ia pra lá, né? É muito bacana. Aquele ônibus do Grimaldo? Grimaldo. Meu Deus do céu. Grimaldo. Aquele ônibus velhão, né? Quando a gente fazia os piqueniques, famosos piqueniques. Os acampamentos. Nos piqueniques a gente chamava ele, Grimaldo, não dá pra levar? Ele, pô, não sei o que e tal. Aí ele pegava e vinha lá na boa vontade, dava um óleo diesel pra ele. E um ônibus que cabia 40 e 100 dentro. 100 né? pessoas. E o resto dos carros tudo carregado. Como é que a gente sobreviveu? Pois rapaz. Os acampamentos então, né? A gente tinha prazer de estar junto. Prazer de estar junto. Tinha prazer de estar. O nosso forte lá sempre foi o evangelismo. Exatamente. Então a gente tinha prazer em fazer. Não precisava ter um evento marcado, né? Igual você falou. Vamos reunir. Quem vai fazer? Minutos, né? Exatamente. Isso. Quem vai fazer? Não tem nada a fazer? Vamos ser uma folheta. Era muito bom. O Enéas tocou no assunto aí de acampamento. Quando eu estava chegando, a Miriam estava organizando aquele acampamento no Mackenzie, né? No espaço do Mackenzie. Foi muita gente, muita gente. E eu fui para dormir. Eu vou dormir, vou descansar. E não sei quem foi os abençoados, que lembra? Tinha um corredor batendo nos quartos. Pá! Eram 4 camas, né? Por quarto. Eu falei, bom, aí eu já preparei o muque, né?
Na hora que o cara bater aqui, ele vai levar um soco, né? Miserável, tô querendo dormir aqui. E o cara bateu, eu pulei da beliche. Ô, meu, o cara ficou assustado. Depois eu levei na brincadeira. Cara, ali Deus me transformou pra caramba. Aquele acampamento pra mim. Não, foi um acampamento assim marcante. Aquele acampamento. E era perigoso dormir em acampamento se ninguém Não, jogava pasta em você, creme dental. Mas depois que eu pulei da cama lá num golpe de jiu-jitsu, ninguém entrou mais no meu quarto, não. Mas eu cheguei a organizar 2 acampamentos no ABECAR. ABECAR. E foram também no ABECAR e um no Jovens da Verdade. Lembra que todo mundo lameado? Lameado, cheio de lama, né? Os carros não subiam. Cara, então... E você vê ninguém reclamando, né? E nesse ninguém reclamando. Ao contrário, né? Todo mundo com saudade. Todo mundo dando risada, né? Eu lembro que nesse dia aí... Eu saí com uma febre... Aquela lama toda, né? Eu saí com uma febre lá. Um monte de gente saiu doente. Saí doente. Eu lembro que eu fui direto para a igreja, porque era um domingo, Sim. né? Eu lembro disso, né? Aí eu fui lá na frente, sujo de barro. Falei, irmão, estamos assim, né? Por causa do... O pastor Davi chamou lá no púlpito. Exatamente. Eu tinha acabado de sair quando ele chamou. Isso. Eu fui levar alguém em casa, não lembro. E eu falei, eu vou ter que sair. Exato. Aí eu depois fui o pessoal lá. falou, você estava subindo a coisa, o pastor Davi chamou a moça. Sim. Os diáconos, sempre eles, né? Isso. Maravilhosos diáconos, né? Não pode, tá tudo sujo. O pastor manda subir aquele jeitão dele, né? A sobrancelha, uma aqui, outra ali. Manda subir aí. Então, um baita diferencial. Esse é um diferencial, cara. Porque eu organizei vários acampamentos nessa igreja que eu tô agora, né? Que eu fundei, né? E o pessoal foi acostumando. Ô pastor, aquele acampamento com chalé para casar. Chegou uma hora, meu, que o acampamento era um resort, vamos dizer assim. Dentro das devidas proporções, Sim, né? sim. Mas eu ficava pensando, cara, não era assim não, meu. Dormia em Não é, chão, colchonete, verdade. dormia no carro. No Jovens, na verdade, dormia no carro. Porque os caras ficavam roncando no quarto. Cheio de chulé, e cara roncando. Meu, eu desci naquela neblina, fui lá no carro, dormi no carro. Viu? Eu lembro... Era o Chevette branco? Chevette branco, né? Eu lembro que nós dormimos branco. no carro uma vez, foi acho que em Arandu. Arandu, né? Arandu. Fazer evangelização em Arandu. Arandu foi. Arandu é um lugar que eu nunca fui. Você foi? Não, Arandu não. Meu Cana pai Verde, foi. né? Não, você foi em Cana Verde. Arandu você não foi. Verde. 2 vezes. Cana Verde. Arandu você não foi. Arandu foi muito bom também, Arandu. Meu pai chegou aí em Arandu. Meu pai Acho que conta muita experiência. Acho que eu fui em quase todos, né? Você... Acho que foi o que mais participou aqui, né? Foi difícil algo que você chegou não antes, né? é. Chegou antes lá, Sim. bem antes. Cana Chegamos em Verde. 78, mais ou menos. Qualquer foto antiga que a gente pega, tá o Enéas lá. Cana Verde foi um Cana Verde. foi um negócio Nossa, fantástico, né? Fantástico, né, rapaz? Até hoje eu não esqueço uma situação em Cana Verde. Cana Verde, uma vez... Cana Verde, pra quem não sabe, é uma cidade de Minas Gerais. Não é Cana Verde, não. Não é Cana, essa é de Minas Gerais. Eu não sei se vocês estavam lá, mas eu lembro que foi logo no começo. Não, foi logo no começo, não. O João estava lá nesse dia, né? Eu lembro que era um negócio meio doido, rapaz. O negócio era meio doido mesmo. O pessoal chegava lá, invadia a praça, o padre achava ruim e tal. E nesse dia de Cana Verde estava tendo procissão, né? Chamada o Dia do Senhor Morto, né? Aí a gente estava entregando folhetos, tal, não sei o quê, enquanto o pessoal estava lá na praça tocando, nós entregando folheto. Nessa época acho que não cantava ainda, né? Aí, não cantava já, só cantava, tinha outra pessoa lá, cantando, não sei quem era. Aí eu estava junto com o João, estava o pessoal ali, né? De repente, aquela procissão passando, né? O João parou a procissão. Para tudo vocês aí, né? Para tudo. Eu quero falar uma coisa para vocês. O pessoal parou, até o padre parou. Eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus ama vocês têm que sair dessa vida. Não sei, e começou a pregar. Eu falei, João, você vai apanhar agora, daqui a pouco, João. Daí o Lorival olhou assim, esse João é doido, né? Mas João, sei lá, sabe, foi um negócio assim. Ousadia, né? Ousadia parou, sabe aquele jeitão dele, grandão, para tudo assim e tal. E parou, começou a pregar, rapaz. Falei, caramba, que negócio doido, né? A gente passava assim, né? Passava assim. Hoje, se a gente fala para alguém, imagina que você acreditava. Não é possível. Não pode fazer isso hoje. Não é possível, né? Mas a gente... o pessoal era arrojado, né? O pessoal fazia mesmo, né? Então era uma situação assim que a gente acontecia e ficava marcado, né? Então, né? Era bem bacana, né? Um lugar que eu acho que vocês... Não sei se vocês chegaram aí, que eu fui e muitas vezes eu ajudava muito lá, foi lá em Branca Flor, Itapecerica da Serra. E Branca Flor foi um trabalho
que eu ajudei bastante lá, porque eles vieram para Lapa à procura de uma igreja que desse uma cobertura para eles. Sim. O irmão Benedito também já foi recolhido. O irmão Benedito e 2 filhos dele morreram na Covid. E o Benedito depois se tornou pastor dessa igreja. E lá, a gente começou um trabalho, rapaz, era um salãozinho que pingava água, tal, quando chovia. E hoje é uma igreja grande lá. Primeira igreja batista de Branca Flor, Jardim Branca Flor, Itapecerica. Até eles me chamaram lá na época, vem ser pastor aqui e tal. Eu falei, não, irmão, não é assim não. Não é assim não. Eu estava ajudando, já começando aqui ainda o trabalho, né? Não era nem Água da Vida ainda, era um ponto ainda de pregação que tinha, mas lá foi um lugar que eu me dediquei muito. Às vezes ia com a perua, levava um monte de gente, fazia, assim, chegava à tarde, nas ruas fazendo evangelização, aí à noite todo mundo naquele culto ali, né? Então, você vê, hoje é uma igreja batista, primeira igreja batista do Jardim Branca Flor. Você for lá em Itapecerica, tá lá a igreja, né? Começou. Exatamente, Um trabalho que eu gostava, eu fui pouco, né? Foi o mais que eu mais gostei, que mais marcou assim para mim foi um trabalho que nós fizemos no Carandiru. Não era de domingo, acho que sempre tinha um grupo que ia, né? De manhã mas nós fizemos, né? Isso, mas teve uma vez que nós fizemos acho que um culto ao sábado. Isso, foi o pastor Davi pregar. Foi um número selecionado tanto de rapazes quanto de moças, né? Isso. E, nossa, aquele foi no pátio, marcante. Né? Foi no pátio. Acho que, se eu não me engano, eram 3 pavilhões que estavam reunidos. Eu não me lembro. Era o 7, o 9 e mais um lá. Eu não recordo qual que era. O 9 estava sendo corintiano, né? Porque é o pavilhão 9. Eu lembro que o pastor Davi falou assim, nem na minha igreja eu consegui tanta reverência quanto eu consegui de vocês. É verdade, ele falou isso aí mesmo, né? O pavilhão 9 era do negócio do Carandiru, né? Era o perigoso. Era o mais perigoso, né? O 7 já era mais maleável, né? O 7... Mas nós ficamos lá sem policial, né? Sem policial. Sem policiamento. Inclusive com as moças. Exatamente. A rebelião ali inclusive, era perigoso, né? Inclusive, quando começou o Carandiru, o trabalho no Carandiru, no comecinho só ia homens, né? Sim. Depois começou a ir as mulheres, que a gente ficava meio preocupado, né? Porque não tinha uma proteção. Porque era uma prisão masculina. Exatamente. Exato. Mas uma época que eu lembro que eu fui lá, não sei se o Daniel estava junto ou não, foi uma época que nós chegamos lá, nós fomos barrados de entrar, né? Aí a gente perguntou pro capelão, que era, eu esqueci o nome do pastor, que era do... Não foi, quem começou o trabalho no Carandiru, que abriu porta para nós, se não me engano? Foi o pastor... O capelão Rubens, né? Rubens, isso, foi ele mesmo. Chamava ele de Rubão. Isso, Rubão, isso. Então nós chegamos lá, o pastor Rubens falou, a gente não pode entrar, ele falou, porque infelizmente está tendo uma rebelião aí dentro. Sim. Né? Aí nós ficamos assim, né? Mas vamos ficar aqui, vamos ficar em oração, tal. Aí ficamos um tempo lá, tudo, ninguém entrou, ficamos em oração. Mas no domingo seguinte, quando a gente foi, tinha um rapazinho, Wagner, que hoje é pastor. Pastor Wagner, né? E ele veio conversar com a gente. Olha, ele falou, enquanto vocês estavam lá fora orando, nós estávamos aqui nessa sala aqui, ajoelhados orando, só ouvindo os tiros passando por cima da gente, né? E ninguém foi atingido aqui na sala, né? É verdade. Então foi um trabalho assim que deu muito fruto, muito fruto mesmo, né? Então a gente madrugava na igreja, chegava na igreja às 5 horas da manhã, 5, 6 horas, saía de lá, né? Eu lembro que o Lorival chegava na igreja de madrugada, né? Ligava o som daquela maneira, teste. E os vizinhos do prédio do lado ligavam pro irmão Josias, para esse barulho aí, de quem tá fazendo barulho aí, né? Aí o irmão Josias descia lá, Lorival, para de fazer barulho aí, né? Então a gente saía de lá e era tudo de terno e gravata, né? Isso. Não tinha essa, né? De terno e gravata, né? Então a gente chegava lá, fazia o trabalho, tudo, era um negócio assim fantástico também, né? Aí de lá já emendava, de lá almoçava na igreja, Hospital São Bento, e lá ficava o dia inteiro, né? Então era bem bacana isso, era bem legal. Era um trabalho assim, eu não consigo enxergar esse trabalho nos dias de hoje, porque o cara vai na igreja hoje, uma vez só, ou no culto da manhã ou no culto da noite. Exatamente. Isso. As escolas bíblicas, com a pandemia, elas desapareceram. Eu pensei que nunca ia abolir escola bíblica na minha igreja, eu fiz a nossa escola bíblica agora uma vez por mês, pela manhã. Uma vez por mês. Né? E a gente tem o online. Mas você ficar na igreja, cara,
O dia inteiro. O dia inteiro. Domingo inteiro, né? Eu lembro que eu saía às vezes à noite, era 11 horas da noite. Pô, eu chegava na igreja 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Sim. Que tinha o vespertino, despertar, Vespertino. né? Um negócio assim, né? Então, rapaz, um tempo diferente mesmo. São coisas que marcaram, né, e trouxeram, assim, trouxeram vida pra gente, Frutos. né? Frutos, né? É. Então a gente vê, nós quatro aqui, nós somos daquela época, É. e trouxe assim uma mudança de vida pra gente, né? Não só pra gente, como para outras pessoas também, né? Que são experiências que ficaram marcadas, né? Uhum. Lógico, o Ailton chegou depois, né? Depois, são mais novinhos. Mais novinho, né? Mas ele chegou a ver alguma coisa também, tanto é que Muita tá coisa. aqui. Então, Sim. então são coisas que ficaram assim gravadas na nossa mente, que vai ficar com a gente para sempre, Pra né? sempre. Eu lembro quando acho que foi com você, com o presidente, né? Que eu comecei a ministrar louvor, né? Sim. Acho que foi com você que eu comecei. chamei, Pô, né? eu levei um susto. Falei, pô, eu Chamei você e o Jussi, se não me engano. Acho que foi isso mesmo. É. Depois foi o Daniel, né? Sim. Eu e o Jussi, mas eu falei, pô, eu não canto nada, né? Porque era o Wagner na época. O Wagner. Era o Wagner. Depois o Wagner não. saiu, aí você chamou eu e o Jussi, ficou eu e o Jussi. Aí ali começou e tá até hoje, né, Ailton? É, porque eu entrei. Foi você entrou, entrei. né? Que você entrou, começou a entrosar, tal, não sei o quê. E a gente se conhece aí o quê, ó? Já, né? Desde aquela época. Desde aquela época. E estamos juntos até hoje aí. Tinha Até aquelas hoje. duas moças que cantavam com a gente sempre, a Beth, a Beth, Eliana. A Eliana, A irmã Beth, da Cleide. Isso, A irmã da e a Cleide. Beth, que é casada com Com o Niltinho. Ah, a Betinha casou com o Niltinho? Ah, não Isso. sabia, que legal. É. Da hora. Eu não sabia, não. Pastor Newton. Isso aí. Um trabalho também que marcou pra caramba foi um trabalho que eu via na década de 70, tinha as escuderias. Escuderias. Tinha de moto, de carro, e eles faziam gincanas. E eu ficava vendo na televisão preto e branco e tal. Falei, meu, vamos fazer uma gincana evangelística. Cara, se vocês soubessem o que a gente fez duas. Eu era para trazer as bandeirinhas, acabei esquecendo. Que foi uma das tarefas. A de Israel? Fazer bandeirinha. A de Israel? Assinada, né? Vocês Assinada. assinaram. Então, as gincanas na época fizeram a igreja ficar conhecida na Lapa inteira. Porque quem tinha carro, eu falava, falei, pega lençol velho, pinta, gincana evangelística. Falei, pessoal, vai pegar, bate para pegar comida, porque uma das tarefas era trazer comida para o trazer DAS. comida. Né? Até a irmã Flora, na época, né? Minha Flora também partiu, né? Sim. Ela falou, nossa, o que é isso aqui? Uma montanha, assim, de produtos que a gente conseguiu. Então, aquilo ali marcou Sim. Eu não sei quantas pessoas vieram para a igreja. Eu lembro que tinha até uma artista, que a gente descobriu, uma artista de rádio. Morava lá na Lapa, não era? Isso, na Guaipá. Minha mãe conhecia ela, do rádio e tal. Eu falei, mãe, eu vou descobrir o endereço dessa mulher. Me fugiu o nome dela agora. Eu não lembro o nome também. Né? E ela era famosa, de rádio, né? Não é da nossa época. Era artista de novela de rádio. Isso. Acho que era Nara Navarro, se não me engano. Isso, essa mesmo. mesmo. Isso aí. Nada na Cara, Navarro. essa mulher começou a frequentar a igreja. Uhum. Aí as vizinhas dela, pô, você tá indo numa igreja evangélica aqui na Lapa? A gente não tem ideia da repercussão que essa gincana teve, porque foi uma das tarefas. Uhum. Entrevistar a Nara Navarro. Então foi um grupo, ia 3, 4, um gravador, cara. Hoje é celular, né? Você filma, né? Sim. Então, foi... A gincana, eu participei de uma gincana, né? De algumas. Acho que foram duas, né? Foi duas. Foram Foi duas que fizemos. Mas foi graças a essa gincana que eu virei o guitarrista da igreja. Da mocidade, porque eu comecei a aprender a tocar. Eu sabia tocar todas as músicas que cantava, né? Mas eu nunca ia ter uma oportunidade lá, igreja grande e tudo. Quem Cabral tocava lá Cabral era o tocando. Cabral. Cabral. O Cabral era um monstro. Monstro, né? Era o Cabral, tinha o Álvaro, né? O Álvaro, Álvaro. E tinha o Levi também. Levi. Né? E eu tava lá, né? Falei, se sobrar um dia, quem sabe, né? E justamente, né, numa dessas gincanas, que era no carnaval, Isso. todos viajaram. Né? Todos viajaram. Não ficou um guitarrista na igreja. Só ficou eu e o Neymar. Uhum. Então foi a época que não tinha ninguém, né? A gente assumiu, foi lá que eu acabei Isso. girando. né? A gincana também pegava o grupo maior da mocidade, que era o grupo dos pobres, né? Ninguém viajava. Acho que não viajava. Eu né? não viajava. Não viajava. Aliás, isso é um grande diferencial. Cara, é uma juventude de cara duro. Cara ruim de dinheiro, não é? Que nem hoje a gente reúne com jovens, eles vão para Habib's, olha eu fazendo propaganda de graça, né? Para McDonald's. É uma facilidade muito grande, porque
Se um tá desempregado, o cara cobre. Mas eu lembro que na nossa época era dureza. Era dureza. Era dureza, rapaz. Ninguém o pessoal, ninguém tinha. É, sim. um ou outro que tinha emprego. Eu acho que você tinha um emprego razoável na época, não tinha? Não tinha nada. Não tinha? Não. Eu tinha, eu estava começando a minha carreira de Eu técnico. trabalhava né? na- eu Isso, trabalhava- mexer com alguma coisa na Eu trabalhava numa loja aí na 12 de outubro, mas trabalhava de sábado, inclusive, né? Mas não era muita coisa, não. Mas depois que eu fiquei. Depois você foi trabalhar com contabilidade, não foi isso? Não, depois fiquei 2 anos vagabundando, entendeu? 2 anos desempregado, vagabundando, não queria arrumar Tinha gente emprego. que ia a pé, às vezes, para a igreja Sim, lá. Então. sim. Mas era assim, então a gente não ganhava, não tinha assim, algo assim financeiro, né? Não tinha. Então, mas ali estava sempre junto, pessoal, né? Entendeu? Se ajudando um ao outro, né? É impressionante, porque hoje a pessoa se reúne em torno de um lanche, de alguma coisa, né? Isso. E eu lembro que o pessoal era ruim mesmo de grana. Era. Tinha lá os pessoal que ganhava bem. Tinha no nosso meio, né? Tinha uns caras que tocavam, depois ia pro McDonald's, né? Depois, né? Isso aí foi inaugurar o McDonald's, Não quero falar quem Isso é. é boato, hein? Isso é boato. Não quero falar quem é, mas Fake tudo news, bem. é fake news. Então, tem uns caras que tocavam, fugiam meio do culto, McDonald's, e voltavam como se nada tivesse acontecido, né? Então, mas era isso. Então, o pessoal era durão mesmo. Então, mas o pessoal se ajudava. Isso que era legal, né? Até me lembro daquela época, né? Porque quando nós fazíamos cultos aos sábados, até na tua época, a gente usava aquele salão atrás ali, né? O salão da mocidade, Sim, né? Isso. E o tapume, né? Isso, os tapumes, nós ficávamos lá. Aí eu lembro, acho que o Enéas também, a gente se reunia muito na casa da irmã Débora Ponce. Débora Ponce. Isso. Né, do Walter Ponce, né? Ali era a nossa... o sede. quartel-general, onde a gente ficava pensando o que nós vamos fazer, né? Uhum. E foi ali que surgiu a ideia de a gente fazer o culto na parte da frente lá, da nave principal, Uhum. ali da igreja, né? Então, a partir desse, graças a Deus, acho que foi 82 que eu assumi, Foi. né? A partir dali era todos os sábados que Todos nós os tínhamos sábados, cultos, e ela na parte da frente enchia. Por que a gente precisava da Débora? Por causa do Walter. Ele ficava na mesa. Aquela mesa de som. Se ele não ficasse na mesa, Isso. como é que a gente ia fazer culto ali? Exatamente. Exato. E ele gostava, né? Gostava, Sim, nossa. ele O Walter gostava. e a irmã Débora sempre foram amigos da juventude. Sim, né? Exatamente. com certeza. Estamos A gente- sempre presentes, acampamentos. Acampamento. Tinha bastante gente lá que tomava Tinha. conta da gente, né? Sim. Exatamente, né? Dr. Orlando. Dr. né? Orlando. É. Dr. Orlando partiu também, né? Partiu, Feliz também. partiu. Mas Dr. tinha ele, Orlando. tinha o Kika Marli. sempre O Kika tava com a Marli. gente. Kika Isso, Marli, é. Irmão, Tinha bastante irmão gente. Vicente, Pastor Eric, né? irmã Julieta. Irmã Julieta. Era O muito próprio bom. irmão Vicente, né? Quem fez amizade com ele, que é o esposo da irmã Julieta, também partiu, Partiu também. há alguns tempos agora. Quem conseguiu fazer amizade com o irmão Vicente, porque ele era fechadão, ele era bravão, Isso. mas quem conseguiu fazer amizade com ele, teve um amigo lá. Né? Cara, até me emociono. Tive um amigo ali. Irmão Vicente, tudo que eu fazia de parte jurídica, irmão Vicente, tô vendendo uma casa, tô comprando um apartamento. Não, vem aqui que eu vou te... Aí ele fazia o contrato, ia comigo no cartório. Eu pagava ele, né? É lógico, ele cobrava, se era 1.000, vamos dizer assim, para qualquer cliente, para mim era metade e tal. Mas um amigo, cara conselheiro, chegou a pregar na Água da Vida. Eu chamei ele para pregar 2 vezes na Água da Vida, que a irmã Julieta não chegou aí, ele foi. Então, pessoas que marcaram a gente. Marcaram a gente. Outro cara que marcou, não sei se foi da época de vocês, que era um velhinho quietinho, mas, bom de papo, conselheiro, que era o irmão Maurílio. Maurílio. nossa. Maurílio era. Ah, Nós íamos na que- casa do irmão Maurílio. Maurílio olhando. era demais. Boa gente, né? Isso. Era demais. Era Maurílio demais. era... O jeitinho dele, respeitadíssimo ficar o ali, jeitinho dele igreja. ali e tal, mas Com a esposa dele, né? Bem recatado, eu não lembro. Você- o Ele nome tinha um dela. corcelzinho azul. Isso, né? Azul é. escuro. se você parar pra conversar com ele, rapaz, era Muito gostoso. Era, Nossa, era um doce de pessoa. É verdade. muito bom mesmo. Então você aprendia muito com ele, né? Sim. Se a gente chegou onde chegou, é porque a gente teve esses alicerces aí tomando Sim, conta, né? sim. Exatamente. Tivemos. O irmão Vicente, eu lembro dele, assim, ele sempre indo, quando você, pegar no nosso pé lá na mocidade, né? É. Mas ele sempre colocava a gente na linha. Sim, lá. sim. Era muito importante. Eram os diáconos que eram nossos amigos, eram o Vicente, o O Escoicev, Orlando. Doutor Orlando, o o Kiko, né? Escoicev. o Coicev, o Ernesto Gaia. o Gaia, Gaia. meu pai. Meu pai, o Exatamente. pessoal conversava demais com meu pai, né? É. Gostava de conversar com meu pai. Então, a gente teve Uma boa base, uma né? base É, legal. boa base. Vamos dizer assim, o pessoal da velha guarda, na nossa época, também foi um diferencial para nós. Sim. Né? Sim. Também foi um diferencial É. para nós. A gente não pode deixar de esquecer isso aí. Sim. Exatamente. Tá? E É.
queria que cada um falasse um pouquinho também com todo respeito, eu vou falar, um cara que foi um diferencial para as nossas vidas também, que foi o Clava, pastor Davi Clava. Nossa, Esse aí. esse aí é... Pastor Davi Acho Clava. que se for falar do pastor Davi, a gente vai ficar até Vai ficar amanhã até- aqui. Não... Ah, Fica mas uma- cada um fala um pouquinho dele aí. Vai ficar uma semana aqui, né? Então, colocar ele naquela linha de grandes pastores, né? O Billy Graham, pastor Davi, sabe? Ele foi através dele que nos achegamos, né? A Cristo, né? Através dele. Então, Eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, das pessoas que nos ajudaram, de tudo que a gente se tornou, nada teria acontecido se não fosse o pastor Davi Clava. O pastor Davi, acho que vocês não pegaram, mas quando ele chegou na igreja Batista da Lapa, eu estava lá, né? Chegou em 73, né? Para substituir o pastor Dutra. Uhum. Aí quem foi buscar ele, nada mais, nada menos que o irmão Maurílio. Conheço, ele chegou e falou assim para os diáconos reunidos lá, conheço um jovem em Araraquara que prega muito bem, né? E eu gostaria de trazê-lo para cá. E o pessoal começou a questionar um pouco, né? Porque não conhecia, né? Uhum. Mas quando ele veio, o pessoal se encantou, né? O pessoal ficou assim, sabe, Ele era bem novão, né? Bem novo, Mó né? pique, né? 30 e poucos anos, tal, né? Com todo o pique e tal, batistão ainda, né? Jeitão dele e tal, e, né? Bem rude assim e tal. Uma pessoa, mas quando ele veio, em 73, aí, no primeiro culto dele já mudou a igreja, já mudou a cara da igreja, né? Uhum. Encheu muito, encheu. E todo o culto lá na Drosfil 141 era gente em pé, né? Gente em pé. Os jovens ficavam tudo em pé, galeria lotada. Isso. Tanto é que a gente ficava ali na porta. Exato, isso que eu ia falar. Do lado de fora, Ele ali ficava do cantando. lado de fora. Do lado de fora, Assistindo o né? culto Mas de lá no lado lugar de bom, fora. né? Desde Isso. quando ele começou o primeiro culto, foi assim a igreja, né? Foi assim na Drosfil 141, era lotada, lotação, né? E quando ele deu a ideia, então, de fazer o Templo Novo, foi assim uma loucura. A pessoa, não vai dar certo, não sei o quê, é muita gente, é muito lugar, mas ele foi até o fim, né? Uhum. E deu no que deu, né, hoje, né? É o que é, né? Deu no que deu hoje. Então, o pastor Davi, assim, para mim é uma grande referência, para mim é Sim. uma pessoa assim Sim. que marcou muito minha vida, né? A forma dele pregar, Sim. sabe? Você não cansava de ouvir a mensagem dele. Ele lia o texto ali, né? E daqui a pouco ele começava... Parecia que você estava andando naquela história... Naquela história ali, sabe? Porque fez isso, foi ali. Então você ficava, assim, igual criança quando escuta história ali, ela fica parada olhando. A forma dele pregar era única, Uhum. sabe? E não cansava. A gente sempre queria estar ouvindo mais. A gente fazia questão de participar dos cultos de quarta-feira, né? Nas reuniões de oração. Onde o pastor Davi estava, a gente também estava ali acompanhando também, porque era algo único, especial. E ele acompanhava a gente, né, em piquenique, né, em acampamento. Acompanhava a gente. Acompanhava a gente, né? Era bem bacana isso aí. Ele foi pregar no Jaguaré. Isso. Frio lascado, carioca. Carandiru foi pregar também. Né? Não lembro se ele foi na Praça da República. Você lembra, Daniel? Não me recordo dele lá, não. Não lembro era a também, praia não. dele, não. Né? Não, mas eu acho que ele que pregou naquele evangelismo do Pico do Jaraguá. Foi ele que pregou. Foi ele que pregou. Então, Então, aquele... é um frio lascado, ele carioca, coitado. eu tava nublado o tempo, Nossa. né? Acho que chegou a chover naquele dia. Não, né? tava garoa forte. uma Garoa garoa. forte. O curioso foi, esse trabalho sujo foi um dia que eu e o Lourival, nós estamos lá no Pico, andando ali, né? Aí nós sentamos ali, foi um dia que não tinha ninguém. Ô, Lourival, a gente podia fazer um trabalho aqui, né? Poxa, Daniel, trazer o pessoal aqui todo, sabe? Fazer um evangelismo aqui nesse anfiteatro, né? Fomos lá conversar com a administração, tinha que trazer cartinha, bonitinho, pedido, na autorização, né? Deu tudo certo. E aí nós fizemos aquele convite, foi aquele grupo todo para lá, grande pra um caramba. trabalho realmente muito legal, Sim. né? O ônibus do Grimaldo. O Grimaldo. E o legal, assim, eu sempre dizia pro pessoal lá na igreja, né, que eu sabia tocar bateria, mas eu nunca tinha pego numa bateria na vida. Nunca. Não, eu toco bateria, pela fé, né? Aí, quando nós... tinha um grupo se apresentando lá antes da gente se apresentar, tem horas, né? Aham. Aí os caras falaram assim, ó, o seguinte, se vocês quiserem usar os nossos instrumentos, né, pode usar aí, né? Então eu peguei, falei, tem uma bateria lá, né? Aí eu falei, ô Daniel, tem bateria. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, Falar, né? Agora. Eu sempre disse que tocava, né? E fomos lá, foi minhas primeiras batidas que eu dei. Graças a Deus deu tudo certo. Aí o pastor Davi chegou para mim, nossa, rapaz, eu não sabia que você tocava bateria. Eu falei, nem eu.
Aí foi a partir de lá que eu acabei comprando uma bateria também, né? Uma bateria azul. A bateria azul. Isso. Aquele evento foi um dos mais gostosos, né? Foi. Que a gente fez e foi muito cheio. Eu lembro que eu estudava lá no Shopping Center Lapa. Tinha um colégio lá dentro, eu estudava lá. E eu coloquei na lousa. Flamengo? No Flamingo. Eu coloquei na lousa lá, que ia ter o evento no 7 de setembro. Era Independência e Vida, alguma coisa assim. Uhum. Coloquei lá, convidei todo mundo. Exatamente, Foi muito é isso bom. mesmo. E quando nós voltamos, que acabou o nosso trabalho lá no Pico, como estava no ônibus, muita gente de carro, a gente tinha marcado de sair da porta da igreja. E um grupo voltou, se encontrou na porta da igreja. Era um feriado, né? É 7 de setembro. 7 de setembro, né? Isso. E o pessoal ainda queria fazer culto à noite. Vai ter culto à noite na cidade, né? Eu falei, vai ter. O pessoal era maluco, velho. O pessoal gostava mesmo, né? Gostava, O cara. pessoal era tudo maluco. Tudo... Na década de 70 para 80, também começou o Proálcool, programa do álcool do governo. É verdade, é. Então tinha nos carros assim, tinha movida a álcool. Movida a álcool. Aí o que nós fizemos? Movida a louvor. Você lembra disso? Isso, Lembro. lembro. Centro do Professorado Paulista, CPP. CPP. Cara, lotou. Eu lembro de duas vezes que nós fomos lá, CPP. Centro do Professorado Paulista, ali na Vergueiro. Isso. E Sim. foi a gente que dirigiu, a gente pregou, a gente fez louvor. E o nome era Movida Louvor, com aquele mesmo símbolozinho. Não sei quem que fez, né? Onde tinha a gotinha do álcool, o cara fez boquinha cantando. Então você vê, cara, trabalho sem nada, meu. É verdade. Sem dinheiro, sem nada. Hoje você vai fazer alguma coisa. Muito simples, né? Simples. Muito simples. Simples. Hoje... Que carro que dá para levar o tremendão? Que carro que dá para levar a guitarra? Então, tremendão vermelho, né? É para você ver, né? De válvula. Os trabalhos de evangelismo de sexta-feira na Praça da República, a gente saía de caravana, Sim. né? Quem Ia tinha bastante carro, gente. Quem tinha carro ia, né? Isso. Lá na Batista Lapa, né? Na porta da igreja e Nossa, levava meu quem Chevette dava. sofreu ali, viu? Nossa. É. E aquela perua Rapaz. enchia o saco do pastor Davi para comprar perua. Mas eu enchi o saco dele, pastor, precisa, mas não sei o quê. Até que a igreja comprou uma perua, cara. Não tinha uma pessoa para tomar conta. Aquela perua, ela Uma vez eu passei um participou de vários. apuro, fui visitar um asilo da Batista brasileira, um asilo para crianças. Asilo que chama? Asilo de velho. Isso. Creche. Não, Orfanato. 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 Lá, quando estava começando a Rodovia dos Trabalhadores ainda. E chegou lá, eu com o meu, não sei se era o chevetinho, o ardojinho, e alguém dirigindo a perua, pum, furou o pneu da perua, acho que era o Álvaro. Encosta aí, pega o step. Quando ele levantou o banco da perua, cadê o step? Alguém tinha usado a perua e tirou o step. Cara, eu peguei aquele meu carro, naqueles buracos da Rally dos Sertões, para achar uma borracharia, para ver se o cara tinha uma roda, porque precisava de uma roda de Kombi para voltar e trocar lá, para a gente poder chegar nesse... Paguei do meu bolso. Peguei, na época, tinha cheque. O cara, não, é borracheiro, não vou aceitar cheque. Mas aí eu falei, pastor Davi, precisa ter um cara responsável. Porque o cara tirou o pneu da perua para pôr alguma coisa, não sei, e não pôs de volta. Aí eu fiz um checklist, né? Todo mundo que pegava a perua, aí o pessoal começou a reclamar, tem que fazer e tal. Ver se tinha combustível, nível do óleo, né? Exato. Exatamente. Tinha que ser feito, senão ia ter como, né? E pior que a bichinha foi roubada na minha mão depois. Sério mesmo? O trabalho que a gente fez na época lá, né, já era outra mocidade e tudo, né? Aí paramos a perua lá na Praça da República. Quando eu fui voltar, cadê a perua? Meu Deus. Aí já era. Aí, né? Aquela mesma perua? Mesma perua, né? Tava velhinha já, tudo, Sim. mas chegaram, cadê a perua? Sumiu, né? Aí depois acharam, tal, mas estava toda detonada, então... Mas se carro for por céu, aquela perua tá lá. E o Fusca do Filipinho. O O Fusquinha do Filipinho, o Fusquinha verde dele. Fusquinha Lá. verde. A Praça da República, tem uma curiosidade lá. A gente tá fazendo trabalho lá e parou um rapaz do meu lado e começamos a conversar. Ele era numa igreja, acho que é Carapicuíba, para aquela região. E a gente ficou conversando e o grupo de louvor cantando, né? E ele falou, eu sou músico e tal, escrevo música, né? Eu falei, é mesmo, você escreve música? Ele falou, escrevo, inclusive essa música que vocês estão cantando é minha. Que música era? Que era A Alegria Está no Coração. Sim. Eu falei, olha que coincidência. Nossa, Caramba, não sabia hein? dessa não. Quem é o rapaz? Você lembra o nome? Eu não lembro o nome dele. Não. Caramba, que coisa, hein?
O que eu lembro bastante da Praça da República, não sei se vocês estavam nas duas vezes, numa eu não estava. Eu não estava. Um pessoal saiu da Praça da República e foi andando em direção à Rua Líbero Badaró ali. Não sei se eles iam naquele largo que tem ali, que eu esqueci o nome. Praça do Patriarca, né? É isso, Praça Patriarca, onde está a prefeitura hoje. Eles foram caminhando ali, tinha um cara que ia pular o viaduto do chá. O pessoal da nossa igreja impediu ele de pular. Esse aí eu não estava. Mas num outro que um cara, ele encostou, ficou ali, aí ele veio de lado, daqui a pouco ele aproximou mais um pouquinho, depois ele se aproximou do pessoal, eu estava nesse dia. Ele tirou do bolso arsênico. Ele falou, eu ia me matar. Eu estava do outro lado da praça, escutei um pessoal cantando, aí eu vim mais Lembro disso. perto, Eu conversei com ele. Então, Conversei cara, com olha, até me arrepia, meu. Duas vidas salvas, né? São experiências. Né? Duas vidas que Experiência. você sabe, mas e quantas outras? Sim, né? exatamente. E a gente Isso não que eu ficou tô sabendo. contando, Você não porque sabe. eu tava no trabalho, não tava no viaduto do chá, mas lá na praça eu tava, Uhum. né? Num dia que esse cara encostou lá, Ele estava ali para se matar. pra se matar. É. Então, rapaz, e quanta gente que a gente conversava ali, né? Filho de É, pastor, então, filho quantas de pessoas, né? presbítero, Quantas Meu Deus do pessoas, céu. né? Que Então, pode até estar hoje aí já no caminho de Deus mesmo, Sim. tal, que a gente não sabe, né? Exato. A gente não sabe. Né? Por Então, causa de um trabalho. por causa de um É. trabalho. Então, a gente não sabe aonde alcançou, né? A gente não sabe. Então, só na eternidade mesmo, né? Que vai verdade. saber. Mas, sim, valeu a pena. valeu a pena. É, com às certeza. vezes, algumas poucas vezes, quando acabava o trabalho de evangelismo de sexta na praça, aí eu e o Lorival, a gente ficava, o pessoal ia embora, a gente ficava ali no centro, Uhum. né, a madrugada inteira. Vocês desciam pra boca do lixo, a Luana participa de folheto. Eu fui uma vez, acho. Isso, né? A gente entrava em boates gays, conversávamos com as moças, As né, prostitutas. prostitutas É. ali na calçada. Estavam realmente numa situação bem difícil. bem Elas, difícil. E a gente andando de dia ali, você não imagina como que aquilo é à noite. Nossa. Terrível. Se Eu não sei se transforma hoje ainda é a totalmente. mesma coisa, mas naquela época nossa, era a época que a boca do lixo fervia, né? E eu lembro até hoje, numa esquina, distribuindo folheto, uma prostituta, falei pra ela, ó, tô dando um folhetinho, Jesus te ama. Pô, a mulher começou a chorar. Uhum. Puta, meu, Essa- os caras que só vêm essa- aqui por essa- interesse, essa você vem experiência- aqui falar de Jesus. Essa experiência a gente Me teve. quebrou, cara. Me quebrou, tive que ficar num canto, me reconstituir, sabe? Me recompor. Falei, meu Deus. Você lembra uma vez, quando na mocidade, que você fez uma programação chamada assim... O Crente e as Diversões do Mundo. Sim, Lembra? lembro. Foi a mesma coisa, formou grupos também, né? Uhum. Tal, não sei o quê. E eu lembro que nesse grupo tava eu, Claudinei, não sei mais quem. E eu, Claudinei, né? A gente tava mais à frente do negócio, né? Eu lembro que uma vez nós pegamos um gravadorzinho e tal, um cassete, aquele negócio lá. Nós fomos fazer algumas entrevistas nas ruas, nós dois sozinhos, né? A gente foi lá no Tio Cássio, Ô, tio Cássio. o famoso Tio Cássio. Entrevistamos algumas pessoas lá, entrevistamos acho que o Manga, acho que o Túlio na época, e depois o próprio Tio Cássio também. Entrevistamos ele. Ficou legal. Aí depois, como a gente estava lá, né, naquela região, aí eu falei assim pro Claudinei, vamos dar uma volta por aqui, vamos ver se tem algum lugarzinho assim para entrevistar, né? Aí nós chegamos, começamos a andar por lá, tal, pela Indianópolis e tal. Paramos num bar. O bar tava assim de gente fervendo, o pessoal jogando sinuca, tal, não sei o quê. Aí nós começamos a tirar foto, né, do bar e tal, né? E começamos a tirar foto para mostrar no slide e tudo, né? Eu falei, vai ter umas boas fotos aqui, né? Tira daqui, tira dali, tira. Aí uma pessoa olhou assim, tá tirando foto de quê? Eu falei, não, pega eles, pega. Os dois, ó, saímos correndo e tudo, subimos lá da Indianópolis para pegar ônibus correndo e tal, mas o pessoal atrás da gente, né? Mas aí conseguimos desviar um caminho lá, conseguimos fugir, né? Mais uma experiência que marcou bem foi que o Daniel comentou, do evangelismo, foi uma outra. Aí depois foi fazer uma outra entrevista lá no centro mesmo, né? A gente pegou o gravador, né, escondido. Primeiro a gente foi perguntar primeiro, né? Sim, se podia. Foi perguntar. A gente chegou para umas moças lá, se podia fazer uma entrevista com elas, né? Aí ele falou, ó, poder até pode, só que vocês não podem ligar o gravador, né? Aí o Claudinei falou, mas nem se ficar enrustido assim, falou, só se ninguém vê. Só que fala o seguinte, fica uma pessoa na esquina olhando e a outra vai fazer entrevista, né? E o Claudinei ficou fazendo entrevista. E uma das coisas que ele perguntou foi essa, o que levou você a chegar aqui? Uhum. Né?
A resposta foi certa, né? Meu pai me abandonou, mãe abandonou, família abandonou, não tinha para onde ir, né? E eu estou nessa vida. Aí, nessa que a pessoa falou isso, ele começou a falar do amor de Deus para a pessoa, entregou o folheto, mas a moça chorou muito, chorou bastante, tal, sei que, fez oração com ele, né? E gravando tudo, né? E foi assim um negócio assim. Depois a gente começou a ouvir, tudo, não sei o quê. Aí apresentou na igreja, né? Apresentou na igreja, eu lembro do slide até mostrando lá, tudo. Foi um negócio assim muito legal também, né? Impactante. Né? Impactante. E para ver, é tudo coisas assim que foi improvisado. Improviso. Né? Não era um trabalho de alguma igreja, né? Sim, eram jovens que exato. saíram para evangelizar. Tinha ideia, vamos fazer? Vamos. Tinha ideia, vamos fazer? Vamos. E aí o pessoal saía, né? Foi bacana. Legal. Pessoal, se a gente for ficar conversando, Vai até Tem vamos história. embora. Vamos embora, né? E não paramos mais. Quero agradecer. Como que é o nome do estúdio? Me Deixa. Estúdio Me Deixa. Agradecendo vocês aí pela disponibilidade de estarmos aqui gravando o ConvidaCast. Hoje não é no estúdio da Ibrave, né? Estúdio Me Deixa, tá ok? E agradecer Daniel, Enéas, Ayrton, esse papo gostoso aí, né? Foi Isso bom, aí. sim. Papo legal. Sempre gostoso bom. aí, lembrando tanta coisa bacana que a gente passou na vida da gente. Verdade. Ok? Então, boa noite final de vocês aí. Daniel. É isso aí, super valeu. Né? E eu acho que se a gente trouxesse aqui um violão, a gente ficava cantando, Acredito ia que sim. ser uma coisa maravilhosa. Não precisava falar A nada. próxima ideia aí. Cante, sabe aqueles corinhos nossos antigos? É bom demais isso. É bom demais isso. É bom estar sempre reunido com aquele grupo ali. Aquilo era a nossa segunda casa, era a nossa segunda família, né? E espero estar novamente aqui breve para a gente poder estar compartilhando essas bênçãos. Muito bom. Agradeço a oportunidade, né? Que é muito bom relembrar essas coisas, né? Parece que bom, é gostoso. traz ânimo para você também, né? Traz ânimo você lembrar das coisas. É lógico, as pessoas falam, a própria Bíblia fala assim, não lembrar das coisas passadas, mas são coisas As sadias. coisas boas, né? A gente tem que São lembrar, coisas né? sadias, coisas boas, né? Que faz a gente ficar alegre, contente, né? Então é muito bom estar com vocês, porque são amizades antigas, né? Que estão até hoje aí, eu, Ayrton, Daniel, né? Você, né? Outros também pessoas, né? Que está sempre com a gente também, mas foi muito bom mesmo. Agradecemos a oportunidade aí de estar com essa quarta convida. Legal. Que esse seja o primeiro de muitos, né? Se Deus quiser, teremos outros aí, teremos mais histórias para contar, né? E quem sabe no próximo a gente traz o violão que o Daniel pediu, né? É uma boa ideia. Isso. Tira uma palhinha, né? E agradecer aí Sim. a Ibrave por abrir esse espaço aí pra gente. Legal. Legal, muito bom mesmo. Bom, legal. É isso aí. Eu agradeço vocês. Agradeço você que nos acompanhou até agora, nesse quarta ConvidaCast especial, contando as aventuras, né, desses 4 jovens aqui. Esse aqui mais jovem e os outros nem tanto. Mas a gente agradece aí a sua companhia. Se você gostou, não esquece, né? Coloca lá seu positivo. Isso ajuda a engajar um pouquinho o nosso trabalho. Divulgue para as pessoas esse trabalho do Quarta Convida, porque, com certeza, esse trabalho está trazendo vida para muitas pessoas. Quarta-feira é uma quarta-feira diferente, a partir da quarta que você é convidado a ter vida, Quarta Convida. Agradeço você e até o próximo, se Deus assim permitir. Amém. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.